Bom, estamos mais uma vez reunidos, mais uma segunda-feira, para prosseguirmos os comentários do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, hoje conversando novamente sobre outra chave do vício. Vamos começar. Como síntese do capítulo, ele coloca o seguinte: em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Tradição é o ato de transmissão oral ou escrita de costumes, lendas ou fatos, levados de geração a geração através dos tempos. Quanto mais antigos, mais notáveis e fora do comum eles se tornam. Uma vez atingida tal dimensão, transformam-se em crenças inquestionáveis. As criaturas assimilam conceitos simplesmente porque outros, que elas julgam importantes e entendidas, disseram-lhe que são verdadeiros. As crenças de toda espécie começaram geralmente através das histórias e dos costumes criados por alguém. Com o passar dos séculos, entretanto, tornaram-se regras éticas. Crença é a ação de acreditar naquilo que convencionamos adotar como verdade. Evidentemente, algumas são verdadeiras, outras não. Vamos começar por aqui, como início, aberto a comentários, Dani. É interessante, né? Porque nesse ponto, acho que o remédio traz para nós a reflexão de que, na verdade, se a gente for pensar da necessidade de renovação, né? Porque, assim, nem tudo aquilo que é uma construção ao longo do tempo é algo verdadeiramente bom e saudável. Eu acho que esse é o ponto, né? Não é porque é uma tradição que ela é saudável para nós na altura evolutiva em que nós estamos, né? Se a gente for pensar atos que aconteciam há milhares de anos, há séculos atrás, às vezes nem tão longe assim, né? Eu acho que me veio à mente o exemplo do duelo, né? Que era uma tradição quando você tinha alguma desavença com alguma pessoa, tipo, você ia lá e eliminava a pessoa, né? Para a gente ver como que isso, quer dizer, e o diálogo, onde que entra numa situação dessa, né? E o respeito à ideia do outro, mesmo que não esteja de acordo com o que nós pensamos, né? Fico com isso, eu acho, desse momento inicial, dessa importância da gente fazer esse exame, na verdade, né, para nós sabermos se é algo que é passível de continuidade ou não. E, Dani, é bem isso mesmo, né? A gente vai percebendo que nem tudo aquilo que se consolida no tempo é de fato bom, né? É de fato o melhor que a gente pode fazer. Então, eu gostei também quando você fala dessa renovação, porque eu acho que. E é engraçado porque hoje em dia a gente já vive esse momento evolutivo em que a gente pensa mais sobre isso, né? Eu acho que assim, e eu acho bonito esse movimento, sabe? Da gente começar a ter consciência daquilo que a gente acredita, ou seja, de quais são as crenças, porque elas estão influenciando a nossa vida, né? Estão influenciando nossos pensamentos, nossos atos. Então, assim, é muito interessante mesmo que a gente comece a se perguntar assim, quais são as crenças que movimentam a minha vida e anotar ali mesmo, sabe? Porque eu acho que elas estão ali o tempo todo, né? Indo e voltando dentro de nós e tendo consequências, conscientes ou não, em geral inconscientes, que a gente nem sabe da existência delas, né? Então me parece que realmente a encarnação é esse momento em que a gente poderia identificar isso e renovar, né? Porque tem as crenças arraigadas dentro da própria sociedade, que me parece que é o que ele diz ali no início, né? Ou seja, aquilo que vai sendo transmitido oralmente, que as pessoas vão fazendo, né? Vão falando, vão vivendo, e aquilo depois se torna uma regra ética que, na verdade, às vezes nem faz mais tanto sentido. Então, já tem essas regras sociais, mas tem também as nossas crenças interiores, né? E como seres imortais que somos, que não vem só dessa vida, né? Às vezes a gente está carregando crenças autodestrutivas não só nessa vida, mas há várias, né? E que realmente, de certo modo, estão atrasando o nosso processo evolutivo e não fazendo com que a gente siga adiante, né? Então, vamos. Você quer falar mais alguma coisa? A gente segue, Dani. E pensando sobre essa ótica que você falou, né, tá, se a própria vida traz para nós esse processo de renovação através da reencarnação, né? Quando às vezes você viveu em determinado local do planeta, de repente você é alocado num local totalmente diferente no intuito de trazer, meio que forçado, né, às vezes por nós mesmos, esse processo de renovação de crenças, né, de ideias, né? E a renovação de ideias, ela me parece uma das coisas mais difíceis nesse mundo,
porque você fica impregnado daquilo que você acredita. E é muito difícil abrir o olho para coisas externas quando você está cheio internamente. Eu penso que o nosso espírito de aprendiz, ele só funciona quando nós estamos abertos. Porque se a gente sentir que a gente já sabe tudo, aquilo ali próprio já é um limitador do nosso aprendizado. Então, eu penso assim, a necessidade da gente estar aberto à renovação, aberto à reflexão, aberto ao conhecimento, sempre, em todos os campos, que isso tende a trazer um crescimento profundo para nós. Vamos E seguir é naquela engraçado, né? questão. E é engraçado, né, Dani? Só um adendo, assim, que na verdade, nesse movimento de renovação, a gente precisa, como você falou, estar aberto, né, e desconstruir muita coisa. Porque, como ele diz ali, né, as criaturas assimilam conceitos simplesmente porque outras, mas que outras são essas? Que elas julgam importantes e entendidas. Então, não é qualquer pessoa, né? Aqueles que vão trazendo de fato essas crenças, que vão moldando o que a gente pensa e o que a gente faz, são os nossos pais, são aqueles que a gente considera, né, mais importantes, aqueles que vão moralmente nos criando, né, vão nos educando ali, né, pais, professores da nossa família, enfim, uma série de pessoas. Então é também ir desconstruindo várias dessas coisas, não tudo, né, mas analisar o que que faz sentido, o que que é bom para mim, o que que não é, isso daqui tá me atrasando, isso daqui tá me impedindo tal coisa, e ir mudando, né, mas é isso que você falou, extremamente desafiador, mas vamos continuar, né? Precisamos revisar as nossas concepções sobre os vícios. Não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Pelas crenças tradicionalistas, são taxados de criminosos e vagabundos. Para nós, no entanto, representam, acima de tudo, companheiros do caminho evolutivo merecedores de atenção e entendimento. Por serem carentes e sofridos, entregaram a sua força de vontade ao poder dos tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam. Eles próprios, pois não aguentaram suportar seu mundo mental em desalinho. Acho que a gente pode parar por aqui, mas aí prosseguimos depois. A Beth também faz, né? É interessante, né, essa ideia que o Hamed traz, porque me veio a seguinte reflexão, quando ele fala, me parece que ele não fala somente dos vícios que os nossos olhos podem ver. Tipo, não é só o tóxico, não é só as drogas, a bebida, a comida, viciações mentais. E como que a gente vê isso nas reuniões, né, Tássia? Como que a gente vê uma coisa que a gente chama de monoideia, que a pessoa fixa naquilo e aquilo vira um vício mental. A pessoa só pensa naquilo, o espírito, né? Nós. Então, como que. E daí talvez venham as grandes obsessões, né? Daí talvez venham os grandes desafios nossos enquanto espíritos, de você trazer o seu olhar para outra coisa, de você trazer a sua mente, o seu pensar para outras ideias, para outras possibilidades, não fixar só em uma. Então, talvez o vício não seja só do ponto de vista físico, talvez o nosso olhar sobre isso também precise dessa análise de quais são os vícios que nós temos mentais, psicológicos. Às vezes, uma forma de agir que se repete, se repete, se repete, se repete, e se repetindo, o nosso entendimento ele precisa ampliar no sentido seguinte, que quando nós pensamos repetidamente, nós temos um pensamento recorrente, isso forma a nossa psicosfera. Formando a nossa psicosfera é a nossa linha de conexão com o mundo. Então, é daí que a gente vai atrair ou repelir outros espíritos, outras ideias, aí que vai gerar sintonia, que vai gerar conexão, para ver como que isso é grande. Acho que quando a gente chega no ponto do vício físico, ele já é muito maior no nosso interior. Ai, é verdade.
E é interessante, né? Porque é isso, ele já começa falando, vamos revisar as nossas concepções sobre vício. E é bonito essa síntese que ele coloca, né? Viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida, se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Então, claro, tem ali os tóxicos, né? Que pode ser a bebida, pode ser também a comida, por que não? Mas também é, as drogas mesmo, né? Em geral. Mas é tudo isso que você falou mesmo, por exemplo, e a gente vê muito isso em reunião mediúnica, mas como você falou, como todos somos espíritos, eu acredito em uma sociedade em que a grande maioria ainda vive um monoideísmo, né? Então, assim, por exemplo, se eu sou muito apegada a uma situação de vida, por exemplo, a minha fortuna, se eu perco isso, né? Então, como que eu vou viver? Não consigo viver, porque estou dependendo ali daquilo, ou seja, enfraqueço o meu sentido de vida e passo a depender daquilo. A mesma coisa em relação à pessoa. Ah, o meu marido, minha esposa, os meus filhos são o centro da minha vida, né? Se eu perco aquilo, é, como é que eu enfraqueço diante da vida, né? Então a gente percebe assim algumas coisas que a gente poderia considerar às vezes como boas, mas que se isso se torna o centro da nossa vida, isso é sim um vício, né? Mas assim, é, também um nível, há níveis e níveis, né? E me parece que quando ele fala ali sobre os tóxicos, né? Isso, fala que é só vadio e vagabundo. Mas perceba, é uma pessoa que se enfraqueceu demais diante das agruras da vida. E sabe, Dani, me vem uma coisa muito assim à mente de que esse vício, como o Hamed diz, que é esse enfraquecimento dessa vida, dessa vontade de viver, do sentido dessa vida, é, é porque a gente está, de certo modo. E por que que a gente recorre a todas essas coisas, né? Porque a gente está, de certo modo, querendo fugir dos problemas, fugir de uma vida difícil. Então, eu sempre insisto nisso porque me parece que é muito real, assim, sabe? As pessoas não querem demasiadamente ou conscientemente entrar, por exemplo, no mundo das drogas. Não querem, ninguém quer acabar com a sua vida dentro ali dos tóxicos, né? Dentro ali dos vícios. Mas por um medo muito grande, por inseguranças muito grandes, por uma falta de vontade de sentido de viver, que acaba, às vezes, destruindo a sua vida, destruindo, às vezes, famílias inteiras, né? Complicando a sua situação, não só por uma encarnação, mas por tantas outras, né? E ele fala isso, por serem carentes e sofridos, entregaram a sua força de vontade ao poder dos tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam. Não aguentaram suportar o mundo mental em desalinhos, que a gente traz essas dores, né? Traz essas confusões internas. E se a gente não tem uma postura firme de enfrentamento, né? De fato, a gente vai fugir, e por intermédio de alguma coisa, né? A gente vai buscar alguma fuga ali mais fácil, algum prazer mais imediato, para não entrar em contato, para não travar contato com essa dor. Então é isso, né? Não é só um vagabundo, não é só uma pessoa que deliberadamente escolha viver nessa situação. É porque existem dores ali também profundas, né? Carências ali que ele não conseguiu de outro modo, momentaneamente. Então, é como ele diz ali, né? Companheiros de caminho evolutivo merecedores de atenção e entendimento. Então, assim, não quer dizer que a gente vai concordar com essas ações, mas é entender que no grau evolutivo que eles estão vivendo, é ainda difícil fazer diferente. Como é ainda tão difícil para a gente acabar com outros níveis de vício que a gente tem na nossa vida também. Talvez não esses, né? Mas tantos outros, né? Da dependência dessas pessoas, substâncias, circunstâncias na vida e que a gente centraliza ali como o centro da nossa vida e que não deveria ser, né? Quer falar mais alguma coisa, Dani? E às vezes acontece algum fato em determinada época da vida da pessoa também, que é muito duro, né, para a pessoa suportar. Eu lembro de uma história, eu não lembro exatamente assim os detalhes, mas era de um homem que se aproximava de Chico sempre muito bêbado. E daí as pessoas começaram a julgar ele, né? Tipo, pô, como que a pessoa tá sempre, aparece sempre bêbada, não sei o quê, né? O comum, né? De repente, o Chico esclareceu, ele falou assim, olha, ele tinha uma filha, essa filha desencarnou, eu não lembro qual motivo, qual razão, mas ele não suporta a dor do desencarne da filha dele. E ele se afundou e se perdeu na bebida, mas era em virtude da dor que ele sentia. Então, assim, às vezes acontecem, não é nem a pessoa relativamente consciente, relativamente
equilibrada, né? Está buscando a sua melhoria na vida, né? Mas de repente acontece um fato que a pessoa não suporta. E a gente é É, Dani, e é verdade, né? E me veio muito também essas muitas pessoas em situação de rua que, se de fato você for entrar ali na história, adentrar mesmo na história profunda daquela pessoa, existem esses eventos mesmo marcantes que algo aconteceu, não de todas, mas de uma maioria muito maior do que a gente imagina, né? Então, eu acho que não cabe o julgamento, é o entendimento de que está fazendo melhor, né? Até porque a gente percebe mesmo que travar contato com as nossas dores, né? Com as nossas feridas é ainda muito difícil, mesmo mais conscientizados, o quanto é um processo doloroso mesmo, né? Então vamos continuar. A ociosidade pode ser considerada ao mesmo tempo causa e efeito de todos os vícios, reportando-se a ociosidade, assim se manifestaram as entidades superiores. Haverá espíritos que se conservam ociosos, mas esse estado é temporário e dependente do desenvolvimento de suas inteligências. Em sua origem, todos são crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Sobre o prisma do efeito, tais considerações podem ser analisadas conforme o que segue abaixo. Os dependentes são julgados por muitos como criaturas intencionalmente indolentes, por outros de forma precipitada como parasitas sociais, desocupados, improdutivos, preguiçosos, mas sem qualquer conotação ou justificativa de tirar-lhes a responsabilidade por seus feitos e decisões. Não podemos nos esquecer de que o peso do fardo que carregam lhes dá tamanha lassidão energética que passam a viver em constante embriaguez na alma, entre fluidos de abatimento, fadiga e tédio. Aperta comentários, Dani. rapaz, tá puxado hoje. Mas é interessante, né, quando eles falam da ociosidade, porque parece que é uma coisa ligada à outra, né? Mas é uma construção, né, Tássia? É interessante pensar sobre isso, porque a gente tende inicialmente a entrar no julgamento mesmo, sem saber a dor e o sofrimento que as pessoas carregam, né? E o entendimento de que esse movimento para a vida novamente, ele vem aos poucos. Ele não é algo que você chega em uma pessoa que, nesse estado que Hamed coloca de embriaguez na alma, não é de um momento para o outro, não é uma chave que você vira e que a pessoa se transforma automaticamente. É um processo eu acho que de reacender a chama da vida na alma da pessoa, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. E o quão difícil é esse processo. Ao passo também que me veio a seguinte ideia de que o difícil da gente é permanecer no movimento da vida. Então, quando falta o autoconhecimento para nós, do entendimento de que quando você está passando por alguma dificuldade, de você não ir parando a vida, de você dar continuidade naquilo que você consegue, não pare. Me parece muito importante que a gente não pare, sabe, o movimento da vida. A fluidez, ela precisa ser contínua, ela precisa acontecer na vida. Se porventura a gente tiver com alguma dificuldade, com algum problema, que naquele momento a solução nos parece distante, que a gente continue em outros pontos da vida que a gente dá conta de continuar naquele momento. Acho que tem até uma frase que eu não me recordo dela inteira, mas é mais ou menos assim: se a gente, porventura, seja convidado a retornar ao plano espiritual, um exemplo, e a espiritualidade chega e te encontra no trabalho, é concedido mais tempo para a gente, para que a gente permaneça fazendo o que a gente está fazendo. Então, se encontrarem a gente trabalhando no bem, pode ter certeza que de alguma maneira a gente vai ser fortalecido para continuar. Então, meu entendimento é não pare. Dani, achei tão bonito isso, porque hoje mais cedo mesmo, enquanto eu passeava com o meu cachorro, eu pensava sobre isso, sabe?
de que nos momentos desafiadores mesmo, né? Porque a nossa vida é composta de vários setores. E é claro que a gente está sempre com desafio, às vezes em um, às vezes em alguns, às vezes em quase todos, né? E a vida está fazendo esses convites mesmo, a gente. E é bem isso que você falou, né? Assim, talvez como uma dica, se é que a gente possa falar em dicas, se é que a gente possa dar dicas, né? Mas pensar que quando a vida ficar difícil em alguns setores sobre os quais a gente de fato não tem controle, né, que a gente continue aprimorando e desenvolvendo os outros, porque é gastar energia em setores que às vezes a gente já percebeu que não depende de nós, né, às vezes depende do outro, às vezes depende mesmo da vida, às vezes não é o tempo da vida para aquilo que a gente quer, né, que aconteça, mas que a gente possa ir se desenvolvendo, né, porque essa parada na vida, esse corte da fluidez, é, é um gasto de energia tremenda que a gente tem até para se manter parado, né? Me parece que até é muito mais ali, né, para se manter parado. Sabe por quê? Porque é como se a nossa vida fosse de fato um movimento, é o que a vida quisesse de nós, sabe? E o que a gente fosse impulsionado a todo tempo. Você vê que a vida vai dando para a gente a todo tempo novas oportunidades, e a gente escolhe pegar ou não, né? Mas me parece uma dica muito boa mesmo. Olha, que a gente siga quando alguns setores da vida estiverem aí comprometidos, desenvolvamos outros, né? Saibamos conduzir por novos caminhos, por novas sendas ali, que as coisas vão sendo facilitadas. E aqui me parece muito isso, né? Não cabe o fardo nosso do julgamento, é entender que a pessoa está ali dando o melhor que ela pode, com as ferramentas que ela tem disponíveis, né? Mas se a gente puder dar uma dica, é de fato não parar, né? E o quanto essa ociosidade é verdadeira, né? Porque a partir do momento que eu paro, seja para lamentar, seja para de fato não querer muito viver, né? Porque às vezes a gente vem muito nisso, assim, de revolta, né, Dani? Às vezes a gente tem expectativas sobre a vida e às vezes muito da nossa parada, né, na vida é porque as coisas não são como eu gostaria que fosse, né? Então, que a gente saiba mesmo arregaçar essas mangas e não permitir que a ociosidade chegue na nossa cabeça, né? Porque é isso, a gente para um momentinho, porque também tem um momento de parar, mas se a gente para mais tempo do que o necessário, começam a vir pensamentos, aí daqui a pouco você já desanima, daqui a pouco você já não quer mais movimentar a sua vida. Então, isso também é um ciclo muito vicioso, né? Então, ociosidade não. As grandes pessoas que desenvolveram a sua vida e as pessoas normais também. A vida é composta de movimento, foram aquelas que se desenvolveram e que todos os dias estavam ali dando o seu melhor, às vezes em dias piores, em dias melhores, mas estavam ali constantes e perseverantes, né, Deus? Então tá, vamos continuar. Não são inúteis deliberadamente, mas se utilizam sem perceber do desânimo como estratégia psicológica para fugirem à decisão de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhes cabe realizar na vida. Adiam sistematicamente seus compromissos, vivem de uma maneira no presente e dizem que vão viver de outra no futuro. Aqui está um possível raciocínio de que se utilizam. Sei que devo trabalhar para me realizar, mas como desconfio da minha capacidade, temo não fazer direito. Ou mesmo, o que gosto de fazer não será aprovado pelos outros. Por isso, digo a mim mesmo e aos outros o que farei no futuro. Agindo assim, não terei que admitir que não vou fazê-lo. Os toxicômanos são criaturas de caráter oscilante, não desenvolveram um senso de autonomia, vivem envolvidos numa aura fluídica de indecisão e imobilização e, por consequência da própria reação emocional em desajuste, protelam as coisas para um dia que talvez nunca chegará. Fixam-se no consumo cada vez maior de produtos narcóticos enquanto desenvolvem atitudes emocionais que os levam à subjugação a pessoas e situações. Aberto a comentários, Dani. Sabe que essa semana eu vi uma charge que eu achei curiosa. Tinha, assim, tipo, uma criança e um adolescente, um adulto, um senhor e aí já um velhinho, né? E, de repente, um esqueleto. Aí a frase que era o tópico frasal da charge, né? Era tipo assim, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. E aí o tempo ia passando, a pessoa foi ficando velhinha, até que morreu, né?
Então, assim, eu acho que a reflexão para a gente também, nesse ponto, é que a mudança, ela acontece a partir de nós mesmos. Embora seja muito difícil a gente ter essa consciência num estado em que o Hamed descreve aqui, mas ainda assim é, é importante essa clareza de que as coisas só vão mudar se a gente mudar, né? Aquela história de você, vou deixar como é que tá para ver como é que fica, vai ficar como tá, não vai mudar. Mas é muito difícil sair desse estado mental, né, Tassi? Então, e aí você vai entrando num estado de procrastinação, de ociosidade, de lamento, de ruminação, de revolta. Você vê que só vai virando uma bola de neve, né, na verdade. E a pessoa vai meio que gastando a energia dela, porque de alguma forma a gente está gastando energia, mas só nesse contexto, né? Você vê que não tem uma ação verdadeira em prol de uma melhora. E isso é triste. E a gente vive muito isso na sociedade, a gente observa muito isso. Às vezes essa ociosidade às vezes pode estar na gente mesmo, né? Se a gente for se analisar com cuidado, porque é um padrão do planeta que a gente vive, né? Você percebe assim que nós ainda temos um estado de alma muito mais de tipo, tô confortável aqui, tá tudo bem, é uma cama de prego, mas tô aqui, velho. Então, assim, e perceber que o que pode mudar isso é a nossa própria ação, né? Essa cama de prego tá confortável, mas não é pra gente. É, exatamente, Dani. E eu achei tão interessante que ele fala aqui, né? Estratégia psicológica, ou seja, utiliza esse desânimo, utiliza a procrastinação, utiliza o adiamento, né? Como uma forma de quê? Uma estratégia psicológica para lamentar a vida, que não é aquela que a gente gostaria, né? E ao mesmo tempo não arregaçar as mangas. E bem de novo, né, Hamed falando sobre a nossa autorresponsabilização. Ou seja, o que que cabe a mim? Pegar tudo isso, pegar esse desânimo e transformar em mola propulsora para minhas mudanças, às vezes radicais de vida, por que não? Porque a gente pode ter, né? E assim, através de pequenas mudanças de hábito, né, Dani? Não, não precisa de uma coisa grandiosa. E é engraçado isso, quando a gente se propõe a mudar, e o poder do hábito, aquele livro fala muito sobre isso, né? Às vezes, para eu fazer uma mudança, às vezes geral na minha vida, uma mudança de hábito pequena, às vezes de correr, se eu não corro, vou caminhar. Se eu não caminho nunca, caminho 5 minutos por dia, não precisa ser 1 hora por dia, então comece pequeno. Mas por quê? Porque a nossa alma, que anseia por mudança, que anseia por desenvolvimento, vai vendo essas pequenas vitórias e vai se sentindo fortalecida para as grandes, né? Me parece que é muito sobre isso também, sabe? E que nesse ano de 2023, né, que está se iniciando agora, que a gente possa fazer esses movimentos da alma mesmo, de mudança pequena que seja, de um hábito que a gente já percebe que, olha, para mim é saúde física, para mim é saúde mental, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me desligar um pouco das redes sociais, né? E ir fazendo todos esses movimentos da vida. E o que ele fala ali, né, como estratégia psicológica para fugir da decisão de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhe cabe para realizar na vida, né? E é interessante porque muito disso que a gente vai fazer amanhã, disso que você comentou e que o Hamed me parece que fala aqui, é assim, eu minto para mim mesmo que eu vou fazer amanhã, e aí também momentaneamente me dá aquela satisfação de que por hoje eu resolvi. Eu falei que eu vou fazer amanhã, e isso mentindo para mim e para os outros também, que às vezes têm expectativas sobre mim, né? Então, às vezes são coisas que eu não quero fazer, porque eu já vi que não estão aliados ao meu sentido de vida, mas também não sei dizer não, não sei correr atrás também, porque não basta dizer não ao que os outros desejam de nós, né? Mas precisaria de uma coragem. É, grande para que a gente tome as rédeas da vida e fale, olha, eu não quero ir nessa direção que me propuseram, como ele fala ali, mas eu tenho outra direção de vida que eu gostaria de testar, mas o que que precisa? De coragem, né? De enfrentamento mesmo. Mas eu vou por aquele outro caminho, mas vou.
Então, eu não preciso ser aceito pelos outros, né? Os outros não precisam pensar como eu penso, mas eu também preciso ter coragem para seguir e fazer o meu caminho. Vamos continuar aqui, porque o tempo está acabando, né, Dani? A ociosidade, como causa das viciações, pode ser estudada da seguinte maneira: as velhas crenças religiosas continuam afirmando que a felicidade dos bem-aventurados consiste na vida contemplativa, no repouso absoluto nos céus, em uma eterna e fastidiosa inutilidade. Asseguram também, em contrapartida, que os infernos são destinados aos espíritos culpados, conduzidos forçosamente a um mundo de expiações eternas, sem meios de reparação, ficariam condenados a viver eternamente as dores do fogo e o sofrimento não menos cruel da eterna ociosidade. As crenças no poder dos melhores, dos aristocratas, fortaleceram-se ainda mais no tempo dos patriarcas das sociedades greco-romanas. Expandindo-se, essas ideias fizeram com que os homens formassem unidades produtivas com base no escravismo. As vilas romanas e gregas possuíam dezenas de criados cativos para satisfazer a todas as necessidades dos patrícios, para que vivessem no fastio e na inutilidade. Durante séculos, a escravidão no Brasil foi aceita sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade dos cativeiros. Os senhores de engenho se justificavam, dizendo que resgatavam os negros do paganismo em que viviam para a conversão cristã, o que lhes facultava a redenção dos pecados e lhe abria as portas da salvação. Na realidade, ocultavam suas verdadeiras intenções, a mão de obra lucrativa, que lhes permitiria a vida fácil de esbanjamento com seus familiares para se manter a aparência social. Aprendemos com as sociedades absolutistas do passado que a ociosidade era uma peça importante na vida. Na corte, as etiquetas, jogos, bailes e saraus eram as atividades mais comuns na nobreza. As regras e costumes do passado pesam sobre todos nós. Somos espíritos milenares, encarnando sucessivas vezes, adquirindo experiências, assimilando crenças, algumas verdadeiras, outras não, repetindo o que escrevemos inicialmente. Essa é a razão da necessidade de revisar os nossos conceitos. Disse certa feita Sócrates: não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. A ociosidade é uma porta que se abre para os vícios, é uma casa sem paredes. As serpentes podem entrar nela por todos os lados. Aberta comentários, né? Acho que é isso, né? E se a gente lê algumas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, a gente percebe que quanto mais elevado o espírito, mais espírito de trabalho ele tem, mais movimento tem na vida, mais melhor ele emprega o seu tempo. Tem o tempo do lazer, o tempo do descanso, mas tem o tempo do trabalho, o tempo do comprometimento, da responsabilidade. E eu acho que é isso, né? A gente entender que a vida ela tem, né, assim, as suas demandas, mas que a gente não pode esquecer que a gente precisa estar em constante movimento. Precisamos das pausas, precisamos do descanso, mas precisamos empregar bem o nosso tempo. As pessoas vivem falando que estão sem tempo, uma correria, né? Uma correria danada. A maioria das pessoas, eu não tenho tempo. Você fala assim, nossa, mas a pessoa não tem tempo para ouvir uma música que ela gosta. Como que você está empregando o teu tempo que você não tem tempo para fazer uma coisa que vai agregar? Você não tem tempo de ler uma página, um livro, você sabe, tipo, então acho que a gente empregar melhor o tempo ocioso, às vezes você passa 2 horas, 1 hora, 2 horas mexendo no celular, e aí? O que que aquilo agrega à sua alma? Quer dizer, 5 minutos para uma leitura de 3, 4 páginas a gente não tem, mas 1, 2 horas para empregar em redes sociais a gente tem. Então, é muito mais da qualidade do que a gente faz com o nosso tempo do que verdadeiramente a gente não ter tempo. É isso aqui, essa última frase que é bem impactante, né? Não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que precisa empregar o melhor seu tempo. E eu acho que, como início de novo ano, acho que é isso que a gente pode desejar para nós e para todo mundo, né, Dani? Que a gente saiba empregar melhor o nosso tempo, que tome boas escolhas, que saiba ocupar o nosso tempo. E é bem isso que você disse.
cada vez mais que a gente evolui, e o Hamed deixa bem claro aquilo, né? Essas concepções de céu e inferno, ou seja, ali no inferno eu também não vou fazer nada, não vou ter redenção nenhuma, não vou ter possibilidade de aproveitar isso, baseado nessas crenças antigas do que era mesmo o inferno. E ao mesmo tempo o céu era esse lugar em que a gente não trabalhava. E hoje a gente sabe que não é isso, né? Quando a gente faz essa passagem para o mundo espiritual, a gente trabalha ainda mais e de melhor qualidade do que a gente faz, né? Às vezes encarnado, porque a gente está mais consciente lá do que deve ser feito, de qual é a proposta da encarnação até, né? Então, que aqui encarnados a gente também possa empregar melhor o nosso tempo, possa escolher coisas que vão agregar a nossa alma imortal, né? E como início aí de ano em que a gente se propõe uma série de coisas que a gente possa aproveitar de fato o nosso tempo com qualidade, aproveitando as companhias, né, que Deus nos deu nessa vida, criando novas conexões, criando novos vínculos, né, aprimorando tudo isso, que a gente possa de fato ocupar o nosso tempo, né? Emmanuel fala muito também, né, sobre a ociosidade. E ele comenta também, assim como o Hamed, que é o início de todos os vícios, porque daqui a pouco eu não quero fazer qualquer coisa, e aí ao mesmo tempo eu estou muito parado, e ao mesmo tempo eu não quero fazer qualquer coisa, e nessa de escolher várias coisas eu não escolho, e aí aquilo alimenta novamente minha ociosidade. Então que a gente possa fazer o uso dessa ferramenta, porque é isso que Deus espera de nós, né? Então, a escravidão aí já passou, e é interessante, né, Dani, pensar que, de fato, nessas sociedades mais antigas, principalmente as pessoas com mais verbas, elas não trabalhavam, né? Ou seja, delegavam essa função, é como se, olha, eu tenho dinheiro e tendo dinheiro eu não preciso trabalhar. Então, passavam a vida sem empregar o seu tempo. E não é porque você tem dinheiro e às vezes que não seja fruto do seu trabalho, que você também não possa desenvolver outras atividades. A vida está aí, né, Dani? As necessidades estão aí, a necessidade de a gente se desenvolver como ser humano também, mas sobretudo trabalhar, gente. Trabalho digno fortalece a nossa alma, fortalece a nossa vontade, e a gente vai cada dia mais se superando e melhorando, e esses vícios vão atenuando também, né? Quando eu me proponho a estudar, quando eu me proponho a trabalhar com firmeza, eu não tenho tempo muito para pensar é, nessas coisas da vida que, na verdade, não agregam, né, Dani? Então, é o meu desejo para hoje. Você tem algo mais a acrescentar? É isso, né, Tássia? A gente todo dia, na verdade, não é porque é ano novo, mas todo dia a gente tem a oportunidade de renovação, né? Então, que a gente saiba valorizar isso também que nos é ofertado todos os dias como possibilidade para a gente modificar, para a gente transformar, para a gente, né, rever aquilo que a gente faz, a forma como a gente vive, investir na nossa vida espiritual, na nossa qualidade mental, na nossa vida psicológica também, porque tudo isso vai trazer qualidade para a nossa vida física, né? Então, assim, enquanto encarnados, a gente tem várias demandas, mas que a gente saiba também cuidar daquilo que vai sobrepor, né, no momento que a gente for convidado a voltar ao plano espiritual. Então, que a gente tenha uma qualidade de vida espiritual, mental também, que a gente cuide disso, invista o nosso tempo nisso também. A gente não precisa, a gente tem 24 horas no dia, então que a gente invista 30 minutos, uma hora por dia para cuidar disso também, para que a gente não vire refém de vícios, para que a gente não vire refém da procrastinação, da ociosidade, para que a gente tenha domínio sobre nós, consciência da vida que a gente está escolhendo, que a gente tenha clareza nas ideias que estamos cultivando